Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus capítulo 14, ali que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas e Pedro também. Essa passagem ela ocorre logo após a multiplicação dos pães, ali quando a multidão estava vindo, foi ver Jesus, estavam ouvindo ele e os discípulos falaram que não tinham, realmente o que comer. E o Senhor faz a multiplicação ali dos 5 pães e dos peixes e sobram, 12 cestos. Então, logo após isso, o Senhor Jesus despede-se da multidão, fala para os discípulos, compele, fala para eles, vão até o outro lado, e Jesus fala para eles entrarem no barco e esperarem ele lá do outro lado. Então, essa passagem, o Senhor me deu algumas lições, me mostrou algumas coisas saltaram aos meus olhos em um momento assim que logo após a gente receber, eu e minha família recebemos uma palavra profética, na nossa vida financeira, em relação a negócio, em relação a empresas. E a gente esperava realmente que as coisas começassem logo naquele momento a se cumprir essas palavras, Então foi em abril de 2024 que a gente recebeu essa palavra profética e logo após eu sair do meu trabalho, então ficou eu e meu esposo algum tempo sem trabalhar. E as coisas estavam realmente assim, bem difíceis, e o Senhor me deu essa palavra, como uma forma de conforto e também para seguir em frente, realmente para que confiássemos naquilo que Ele estava falando. Hoje, nós estamos aí em 2025, ainda não vimos o cumprimento total dessa promessa, mas o Senhor nos prometeu que nada nos faltaria, que Ele estaria cuidando de nós, e assim Ele tem feito. Mas, essa palavra traz alguns ensinamentos para nós, principalmente quando a gente está esperando por algo que o Senhor fez. Então, a gente consegue perceber que os discípulos receberam uma palavra do Senhor, eles foram compelidos por Jesus. Então, Jesus, orientou eles para que eles entrassem no barco e atravessassem aquele rio, aquele lago, e encontrassem Jesus do outro lado. Então, profeticamente, Jesus estava falando, eu vou encontrar vocês do outro lado, Vão até lá, peguem aqui os 12 cestos, enquanto a gente se despede da multidão, e vamos nos encontrar lá. Então, isso, fazendo um paralelo com as nossas vidas, muitas vezes a gente recebe uma palavra do Senhor, o Senhor desce, envia alguém, ou a gente toma posse de uma promessa na sua palavra e é aquilo ali, aquilo ali que o Senhor falou. Só que no meio do caminho, começam a vir as tempestades. Então começa a vir os ventos contrários, coisas começam a acontecer. Então ali, como fala na palavra, eles eram açoitados pelas ondas. Então o Senhor foi me mostrando assim que mesmo que eles tivessem uma palavra de Jesus, dada diretamente por Jesus, profética, eles encontrariam Jesus do outro lado. Eles estavam passando por dificuldades, assim como nós. Muitas vezes na nossa vida a gente parece que é açoitado, Às vezes eu vejo uns roxos no meu braço, na minha perna, e me perguntam o que que é, eu faço uma brincadeira, é a vida batendo na gente. Então, realmente, assim, tem momentos que a gente se sente dessa forma, sendo açoitado pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas provações, pelas tentações. Então, é muita coisa acontecendo realmente, e a gente pode vir a pensar que às vezes não foi o Senhor de Jesus que falou, ou que a gente está fazendo alguma coisa errada. E o que eu posso ver aqui nessa palavra é que muitas vezes não, pode ser que a gente realmente esteja apenas vivendo em obediência, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, sendo direcionado pelo Senhor, e isso não nos isenta de passar por essas dificuldades, de passar por esses momentos de açoite que vai acontecer. Pode vir a acontecer. Então era uma coisa externa, era uma coisa vinda de fora, uma situação externa, não estava relacionada diretamente a algo errado que eles estivessem fazendo ou a algo que eles precisassem começar a fazer. Não, realmente
veio, né? Assim como a palavra de Deus diz, né, que vai vir o dia mau, que a gente vai, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco todos os dias. Então, esse dia, né, de dificuldade, ele vai chegar, né? Então, independente do que a gente realmente esteja fazendo, pode vir que ele aconteça. Não é por termos uma promessa ou realmente estarmos em obediência ao Senhor que a gente não vai passar por isso. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é que fala assim que Jesus ele se retirou para orar. Então, e eu acho isso um cuidado muito lindo de Deus, né? Porque hoje a gente, né, tem na Bíblia algo que Jesus nos deixou. Ele disse que ele iria aos céus, mas ele deixaria um consolador, alguém que estaria conosco, né, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos direcionando, intercedendo por nós, né, porque muitas vezes a gente não sabe como orar, mas esse Espírito, né, com gemidos inexprimíveis, né, intercede em nosso favor ao Pai, né, que é o Espírito Santo. Então nós temos hoje o Espírito Santo nessa figura, né, realmente uma pessoa que nos ama e que intercede por nós. Então, aqui eu vejo que o que está acontecendo, né? Os discípulos estão lá, né, passando na maior dificuldade, passando, né, por toda aquela tempestade, e algo que está acontecendo longe da visão deles, eles não estão vendo isso acontecer. Mas tem alguém que está orando, então eu posso, né, tomar como uma palavra que o Senhor me trouxe naquele momento ali de dificuldade mesmo, que ainda que eu não esteja vendo, existe um agir de Deus invisível, algo que está acontecendo no mundo espiritual, né, em favor de mim, né, realmente para contribuir para o meu bem, né, assim como diz a palavra de Deus, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados por Deus segundo o seu propósito. Então, realmente, o Senhor está trabalhando, né, em Salmos também 127 diz que, né, em vão trabalha o vigia e o sentinela, se não for o Senhor que guardar aquela cidade, porque o Senhor guarda e nos dá enquanto nós dormimos, né? Então existe um agir de Deus que é independente muitas vezes daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai realizar, mas que Ele está fazendo longe da nossa presença, longe da nossa visão, longe daquilo que a gente realmente pode contemplar, mas existe esse agir invisível de Deus em nosso favor. Então isso é uma outra lição que o Senhor me trouxe através dessa palavra, né? Então a gente recebe a palavra, mas muitas vezes a gente vai passar por dificuldade, mas lá longe dos nossos olhos, longe daquilo que a gente realmente pode contemplar, né? No mundo espiritual existe um agir de Deus em nosso favor. Em relação a essa vigília também, né, que fala ali que na vigília da noite Jesus foi até ter com eles, no momento que eu estava meditando nessa palavra, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, no momento de dor, né, no momento que eu ali questionava, né, aquelas promessas que o Senhor havia feito, mas Senhor, né, o Senhor falou que a gente não precisaria mais trabalhar para outras pessoas, que o Senhor nos daria o nosso próprio negócio, né, que nós iríamos prosperar, e hoje a gente, né, não tá vivendo isso ainda. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração e saltou para mim, né, uma revelação no sentido de que Jesus vai ao encontro, né, na vigília, que quer dizer, né, quando a gente estuda a Bíblia, essa questão de vigília quer dizer essa busca pelo Senhor em oração, né? Então Jesus vai ao encontro daqueles que realmente se colocam a buscá-lo em oração, em vigília, né? Realmente se prostram ao Senhor. Então Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Então é realmente que a gente, né, isso aqui foi muito pessoal, né? Às vezes pode ter até outro tipo de interpretação, mas o que o Senhor trouxe no meu coração é que nesse momento de dificuldade, que você começa a se questionar se Jesus tá no bar com você, se era isso mesmo que ele mandou fazer, porque se ele mandou fazer, por que a gente tá passando por essa dificuldade, né? Se a gente tá em obediência, se é isso que ele quer que faça, por que tá essa tempestade, por que a gente tá sentindo que todas as portas estão fechadas? Muitas vezes é que o Senhor quer que a gente permaneça, que a gente continue em oração, que a gente persevere em oração, e muitas vezes é resposta às nossas próprias orações, né? Então, nessa época, eu comecei a rever alguns cadernos de oração meu, e eu vi que eu buscava muito viver outros níveis de fé, níveis mais profundos de fé. E essa passagem fala muito sobre isso, né? Fala sobre um nível de fé que te faz viver o sobrenatural. Então, às vezes é só uma resposta de oração, mas
o meio pelo qual Deus vai te levar a viver essa resposta de oração não é exatamente aquilo que você pode ter imaginado, pode ser algo muito diferente, mas realmente o Senhor vai ao encontro daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que a porta se abre àquele que realmente bate, né? Que aquele que busca vai encontrar, que aquele que tem sede e fome por Senhor irá se saciar nele, né? Que é uma fonte inesgotável. Então, realmente que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa realmente encontrar nele as respostas, possa encontrar nele o conforto daquilo que a gente está passando nesse momento, assim como Davi fazia, né? Buscava o socorro do Senhor, e ali nos seus salmos a gente vê que realmente quem o atendia, quem trazia esse socorro, quem trazia esse alívio era realmente o Senhor, através, né, da sua presença, através dessa comunhão com... Outra coisa que eu acho muito engraçado, assim, que acontece muito conosco, e o Senhor vai trabalhando isso na minha vida, foi me mostrando isso através dessa passagem, é que as circunstâncias da nossa vida, elas ativam muitas nossas emoções. Então a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente tem insônia, né? Então aí as nossas emoções começam a atravessar nosso próprio organismo, né? Então vão desencadeando muitas respostas no nosso corpo mesmo, então a gente vai ficando ansioso, a gente já não consegue dormir, a gente fica com o pensamento acelerado, a gente, né, tem dificuldade, começa a ter dor de cabeça, então isso vai causando, né, uma bola de neve. E isso tudo faz com que a gente não reconheça o agir de Deus, né? O agir do Espírito Santo quando Deus aparece, né? Quando Jesus aparece, a gente tá tão envolto, tá tão cego por esses sentimentos que a gente não consegue reconhecer que Cristo chegou, né? Para nos socorrer, que Ele tá ali de uma forma sobrenatural, que foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus apareceu e eles, meu Deus, um fantasma! E não, era Jesus que estava ali, né? Na frente deles, que havia chegado. E eu acho interessante isso, que a gente possa realmente andar acima, muitas vezes, das nossas emoções, né? Entender que as nossas emoções têm o seu papel primordial, mas elas devem ser lançadas aos pés do Senhor, né? E quando a gente tá com medo, quando a gente tá ansioso, né? Que a gente possa buscar no Senhor o alívio disso tudo, né? Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo, né? Que não há preocupação, que o amor, né? No amor não há preocupação, não há inveja. Então a gente pode ver que o amor do Senhor nos envolve de tal forma, o cuidado do Senhor vai nos envolver de tal forma que a gente não precisa, né, confiar e nos apoiar nessas emoções, mas precisamos nos apoiar naquilo que Ele disse, precisamos nos apoiar na sua palavra. E ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, né, assim como Jesus, né, estava ali, bastou uma palavra para Ele acalmar o nosso coração. Então a gente precisa de uma palavra do Senhor para invadir o nosso coração de paz, né? Porque a paz do Senhor, ela excede todo entendimento, né? Excede tudo que pode estar acontecendo no racional. Quando a gente olha à nossa volta, a paz do Senhor pode nos invadir, mas a gente precisa buscar, a gente precisa realmente estar atento a esse agir, né? Realmente não estar com o coração abruptecido, né? Existe um salmo que fala que a gente muitas vezes está com o coração abruptecido, que é não perceber a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, né? A gente está enrijecido, né? Sem perceber, sem ter empatia com a pessoa do Espírito Santo, com aquilo que Ele está fazendo à nossa volta. Então que a gente possa realmente buscar ter um coração renovado, um coração de carne, um coração realmente sensível ao seu agir e à sua presença, né? Para que quando Ele chegue, a gente possa realmente percebê-lo, possa adorar, possa, né, render louvores ao Senhor. Então que essa palavra, né, ela vai trazendo isso também, que a gente precisa, né, não só deixar de lado muitas vezes o medo, né, as preocupações, as ansiedades, para que a gente possa perceber o agir do Senhor, mas também para viver, né, algo sobrenatural, para viver os seus milagres. Olha só, a forma com que Jesus chega, Ele vem de uma forma tão sobrenatural que quando eu vi essa passagem, assim, isso realmente, assim, entrou no meu coração de uma forma, assim, penetrando mesmo, sabe? Trazendo uma revelação, porque Jesus vem pisando sobre o mar,
exatamente pisando sobre aquilo que está te açoitando, pisando sobre aquilo que está te trazendo sofrimento, pisando sobre aquilo que está te machucando, te trazendo dor, te trazendo sofrimento, te trazendo medo, te trazendo ansiedade. Jesus vem pisando sobre tudo isso, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o nosso Jesus. Então a gente não pode estar insensível, a gente não pode deixar passar a sua presença sem percebê-lo. Então Ele está vindo até nós. Então a gente precisa realmente abrir o nosso coração, né? Tirar essas emoções e que nos impedem de ver o seu agir, mas realmente contemplar o agir de Jesus, o agir do Espírito Santo, de Deus nas nossas vidas sobre essas dificuldades, porque Ele vem em nosso favor, Ele vem em nosso socorro, ainda que não seja no momento que a gente espera, ainda que não seja da forma com que Ele espera, pode vir de uma forma muito sobrenatural, de uma forma que a gente jamais imagina. Jesus veio de uma forma que ninguém imaginava, né? Que ninguém imaginava que Jesus poderia vir andando sobre as águas, mas Ele veio. E é assim muitas vezes conosco, a gente está esperando, olhando para um lado fixamente, esperando que Jesus venha daquele modo, e Jesus está vindo de uma outra forma. Então que a gente realmente busque essa sensibilidade de perceber aonde que Jesus está vindo, de que forma que Ele vai vir nos atender. E aqui o que eu percebo é que Deus coloca duas decisões, né, diante de nós. Não tem uma decisão certa ou errada. Depende daquilo que você quer viver. O Senhor me mostrou muito claramente o que você quer, né? Você tem orado por viver milagres, Senhor, viver algo sobrenatural. Então, eu coloco diante de você duas opções. Você pode escolher o que a maioria faz, o que a maioria realmente busca fazer, que é viver uma vida segura, uma vida, né, sem grandes passos de fé, viver sobre o natural, né? Já vai ter milagres, né? Vai ver um agir sobrenatural, mas não vai ser como Pedro, que realmente ousou sair daquele barco, né, e viver algo sobrenatural, algo extraordinário, muito maior do que aquelas pessoas que estavam ali no barco, porque as pessoas que estavam no barco viram um agir sobrenatural de Jesus, né, eles viram um agir de Deus, alguém andando sobre as águas, Jesus falando para o mar se acalmar. Então eles viram esse sobrenatural também, eles presenciaram, perceberam esse agir, mas o Senhor coloca, né, diante de nós. Você quer viver esse nível ou um nível mais profundo? Então, e não tem certo ou errado, né? Isso que eu tenho entendido também. Mas aquilo que o Senhor tem me levado a viver é esse algo, né, que a minoria vai escolher, que é sair do barco, né? Que é loucura para a maioria das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas veem algumas atitudes, né, da minha casa, da minha família, então pode pensar, nossa, isso é loucura, mas é essa palavra, né, que eu tenho recebido na minha casa, né, que foi o que Pedro falou, se é Jesus, se é você que está falando isso para mim, me faz ir até você. Então, realmente, isso que muitas vezes eu tenho vivido, indo até o Senhor, né, em passos de fé e decidindo sair do barco para viver novos níveis de fé, milagres sobrenaturais, coisas que eu só poderia vivenciar, porque realmente eu decidi sair do barco. É uma escolha que outras pessoas podem achar loucura, podem achar que não faz nenhum sentido, porque não faz sentido, não vai fazer sentido para outras pessoas, porque vai fazer sentido para quem está vivendo aquilo ali, para quem realmente está experimentando aquilo ali. Então a gente não pode ter medo também do que as outras pessoas vão pensar, porque a gente já vai enfrentar os nossos próprios medos, as nossas próprias dificuldades, assim como Pedro enfrentou, né? Assim que ele tomou aquela decisão, que é uma decisão difícil, né? Deixar para trás aquilo que te impede em avançar em níveis mais profundos daquilo que você quer viver em Deus. Então, né, realmente deixar esse lugar de segurança é uma decisão difícil, né, mas vai fazer com que a gente possa viver esse sobrenatural. Então, quando a gente faz isso, né, realmente vão ter julgamentos, mas a gente também vai ter a presença de Jesus ali, logo à nossa frente, né, nos ajudando a passar por tudo isso. Então, eu posso ver aqui, né,
assim como diz na palavra de Deus, que ele é o mesmo que operou milagres lá no povo do Egito, né, no meio do povo de Israel ali no Egito, no meio de Israel no deserto. Então, para que eles pudessem ver uma coluna, gente, uma coluna de fogo, né, à noite que os aquecia, uma grande nuvem durante o dia que fazia sombra para eles comerem do maná. Eles tiveram que abandonar o Egito, né, que era um certo lugar de segurança, onde eles sabiam que ia acontecer um lugar, só que era um lugar que os prendia, um lugar que realmente era seguro, mas tinha várias outras questões em volta deles. Então, para que eles pudessem viver algo sobrenatural, pudessem avançar para a promessa de Deus, né, naquilo que o Senhor tinha prometido para aquele povo, assim como o Senhor nos prometeu algumas coisas. Às vezes a gente vai precisar, né, dar esse primeiro passo de fé. E sem garantia nenhuma de que a gente vai realmente flutuar sobre as águas, de que realmente a gente vai ser sustentado ali na presença do Senhor. É um passo de fé, mas muitas vezes é esse passo de fé que faz com que a gente possa viver algo extraordinário nas nossas vidas. E é interessante que quando a gente começa a viver esse milagre, esse extraordinário de Deus, muitas vezes não é a circunstância que mudou. Ali, por exemplo, a gente vê que Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus, porque ele decide sair do barco, começa a andar sobre as águas, mas a circunstância não mudou. A tempestade estava ali, tanto que quando ele começa a olhar à sua volta, começa a falar, nossa, perigoso isso que eu tô fazendo, né? Tô andando sobre as águas, né? Mas olha só, é perigoso, né? A tempestade tá aí. Ele começa a afundar. Então, realmente, assim, o que muda é ele, né? Então, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, que realmente as circunstâncias, né? Os nossos passos de fé, os nossos movimentos vão mudando a nós mesmos, né? A forma como que a gente busca o Senhor, a forma como que a gente se coloca no Senhor, a forma como que a gente aplica a nossa fé em Deus, isso vai gerando um caráter em nós, um caráter que, né, futuramente ele é provado por Deus, assim como diz que os heróis da fé tiveram, né, foram provados e foram aprovados por Deus, né, e a fé, sem fé é impossível que a gente possa agradar a Deus, então realmente é algo sobrenatural, mas quando a gente tira os olhos do Senhor, tudo começa a desmoronar. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente começa a olhar para aquilo que nos distrai, realmente olhar para aquela circunstância difícil e tira, né? Enquanto a gente está com os olhos fixos no Senhor, a gente consegue avançar. Avançar no sobrenatural, a gente consegue continuar avançando e avançando e avançando. Mas quando a gente tira os olhos do Senhor, tudo desmorona, né? É como se o chão que tivesse ali nos sustentando, ele ruísse, né? Desmoronasse, que foi o que aconteceu com Pedro. Então ele começa a afogar, começa a se afogar, mas, né, ele clama ao Senhor por socorro e Jesus está bem ali à sua frente para o socorrer, né? Então o Senhor nos mostra que um cuidado, né, que ainda que a gente possa vacilar em alguns momentos, né, possa oscilar em alguns momentos de fé, né, tem momentos que a gente tá lá em cima, tem momentos que a gente, né, acaba se distraindo, como Pedro, tirando os olhos do Senhor, ele está prontamente ali para nos socorrer. Graças a Deus pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor que nos socorre, que nos acolhe e que nos abraça. E é legal que depois, né, Jesus, ele não repreende, né? Por isso que eu falei que não tem certo ou errado. Jesus não vai repreender aquelas pessoas que ficaram no barco. Em momento nenhum ele vai falar, pô, mas vocês, olha só, vocês poderiam ter vivido isso aqui, vocês poderiam ter andado sobre as águas, né? Por que que vocês não saíram desse lugar? Por que que vocês não quiseram? Não, porque Jesus não é assim. Ele espera a própria iniciativa da pessoa. Quem quer por mais, tem mais. Quem quer viver aquilo ali, amém, você vai viver aquilo ali. Então, não tem, né, um certo ou um errado. Mas ele repreende aquele que decide viver algo mais profundo, algo sobrenatural, assim como Pedro, né, que ousa, né, dar passos mais largos em fé, né, avançar de uma forma mais profunda e viver algo sobrenatural quando ele vacila na sua fé. O único ali que Jesus acaba repreendendo é ele, Pedro, que decidiu sair do barco, né, para viver algo sobrenatural. Então, quando ele começa a vacilar nessa fé, o Senhor fala, mas é homem de pequena fé.
Então, que a gente possa buscar, né, esse aumentar da nossa fé, né, que a gente possa buscar nesses momentos que a gente está caminhando por fé, que a gente realmente não está vendo nem o chão que a gente está pisando, ou para onde que a gente está indo, né, que a gente possa realmente pedir ajuda do Senhor para que Ele aumente esse nível de fé nosso, para que a gente possa concluir, né, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele não vai recriminar ninguém, mas realmente que a gente possa continuar avançando, né, naquilo que o Senhor tem para nós, através da fé que Ele nos deu, através da fé. A fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa se fortalecer buscando na palavra do Senhor, né, esse alimento, esse sustento, que é o que vai nos fazer continuar avançando, mesmo quando a gente não vê o caminho, mesmo quando a gente não vê para onde a gente está indo, né? Só vai pela fé mesmo, né? E que é isso que vai nos sustentar nesse momento de tempestade, né? Nesse momento de dificuldade. E para finalizar, o que o Senhor colocou para mim nessa passagem, o que o Senhor traz, né, de conforto é que acabando esse momento, né, de tribulação, de açoite pelas ondas, né, esse grande milagre, ele nos leva, né, nos conduz a um lugar de paz e de tranquilidade. Então, assim, vai ter esse momento, né, de dificuldade, vai ter esse momento de tribulação, de tempestade, né? Durante essa tempestade vai ser a sua oportunidade. Durante a tempestade na qual nós vivemos, é a nossa oportunidade de avançarmos em fé, de vivermos algo sobrenatural que nós não viveríamos em uma circunstância normal. Então, é essa oportunidade que a gente tem para ver o agir sobrenatural de Deus. Então, quando a gente realmente passa por tudo isso, Ele nos conduz a águas tranquilas. Então, que a gente possa realmente ser conduzido pelo Senhor, né, por águas tranquilas, a partir daquilo que a gente viveu nele, a partir da confiança que nós temos neles. Amém? Se esse vídeo abençoa a sua vida, não deixe de compartilhar com seus amigos e comenta aqui a sua experiência. Até a próxima!